SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Senso Consultoria de Comunicação. Com o tema Educação Climática nas Escolas, este é o episódio 32 do SensoCast, que é um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, a nossa convidada é a Milena Araújo, CEO da editora Inteligência Educacional. Entre as obras da editora está o livro Oceano, que compõe a coleção Educação Climática com a Turma do Pererê, que mostra como o Atlântico, Pacífico, o Ártico, o Índico e o Antártico, ou seja, os oceanos, desempenham um papel importante na Terra e são lar de uma imensa diversidade de vida e ecossistemas. As ilustrações foram feitas pelo Instituto Ziraldo, do consagrado cartunista homônimo. Destinado a crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, o livro promove a educação climática por meio de ações que envolvem toda a comunidade escolar. A proposta é termos uma nova geração mais consciente sobre como cuidar do meio ambiente. Sobre isso, falarei com nossa convidada. E você que está nos ouvindo, aproveite para compartilhar a sua opinião e sugerir temas para os próximos episódios do SensoCast. Milena, muito obrigado por sua participação no episódio 32 do SensoCast. Conte para nós o que é, Milena, a editora Inteligência Educacional e como surgiu a ideia de criar a coleção Educação Climática com a Turma do Pererê. Primeiro, quero agradecer, Moura Neto, essa oportunidade de estarmos falando sobre um assunto que é tão importante, certo? Falarmos de educação climática, principalmente no momento em que nós estamos passando por tantos desafios, tantos desastres climáticos no Brasil, torna ainda mais importante esse assunto. A educação, a Inteligência Educacional é uma editora que sempre se preocupou muito com as temáticas sociais que tem no país. E a educação climática ela não poderia ficar fora desse assunto. Quando nós percebemos que os desastres climáticos eles estão acontecendo há muitos anos, eles acontecem, se você for trazer na memória, desabamentos, desastres, e a enchente no Rio Grande do Sul, ela demonstrou o quanto esse assunto é pertinente. Então, trazer essa temática, que é a educação climática, com a Turma do Pererê, para a realidade estudantil, ela foi um desafio para nós, mas um pedido também dos professores e dos estudantes. Então, esse foi o principal motivo de nós começarmos a trabalhar esse assunto. E a partir do momento que esse assunto começou a ser trabalhado, como que se deu no livro Oceano a interação de vocês, da editora, com o Instituto Ziraldo, para que houvesse, uma sinergia entre textos e ilustrações? Quero fazer uma memória aqui do nosso ilustre cartunista, escritor e ilustrador Ziraldo. Esse ano foi o ano do falecimento dele, mas poucas pessoas sabem que o Ziraldo foi o primeiro cartunista e ilustrador a falar sobre meio ambiente no nosso país. Então, na década de 70 ainda, a Turma do Pererê foi criada. E ela foi criada exatamente para falar sobre meio ambiente. Nem se falava em educação climática. Então, quando nós trouxemos a temática e quando nós criamos a relação com o Instituto Ziraldo, e o Ziraldo ainda estava vivo, nós trouxemos essa temática com muito carinho, mas ela principalmente para poder trabalhar esse assunto de forma segura. E você percebe que nós estamos falando que a Turma do Pererê é da década de 70. Imagina o quanto esse assunto ainda é pertinente, o quanto esse assunto ainda é importante. E a educação climática ela veio com essa visão de trazer a ludicidade para os nossos estudantes e perceber também o quanto nós precisamos trabalhar o assunto no nosso país. Bom, Milena, e a Turma do Pererê por si só representa os povos nativos, a preservação da natureza,
Imagino o quanto isso tenha sido, né, uma inspiração para que vocês buscassem esse parceiro. E quando esse parceiro disse sim, né, o projeto aconteceria, qual foi a alegria de vocês de colocar esse projeto em prática? Foi uma honra, uma honra. Imagina, nós somos apaixonados no Zeraldo, nós somos apaixonados. E pensar nos povos originários, que é uma representação incrível da turma do Pererê, em que você tem um Tininim, que é uma representação dos povos originários, o Pererê, que é uma representação dos povos originários e também na nossa cultura brasileira, e todos aqueles personagens animais que têm uma ilustração rica, que têm cores diversificadas, que você traz essa memória afetiva, ela permite com que os professores possam falar muito mais da cultura brasileira, que eles possam falar muito mais dos nossos povos originários com uma intensidade muito grande. E pensar realmente o que cada um de nós podemos realizarmos como uma resposta à nossa biodiversidade. Um dos muitos personagens da Turma do Pererê, por exemplo, é uma tartaruga, um réptil que sofre muito com os microplásticos. E vocês trazem informações sobre esse tema no livro Oceano. Como foi feita a pesquisa para toda a obra e como foi adaptado o conteúdo para que ele fosse assimilado por crianças, né? Alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental? Olha, esse assunto é um assunto, o microplástico. Ele está muito presente no nosso dia a dia. Primeira coisa que nós nos preocupamos foi com o rigor científico. Um dos autores, ele chama Eduardo Carvalho. Ele simplesmente é um dos maiores responsáveis por exposições, e principalmente exposições Oceano, que foi uma temática que ele trabalhou no Museu Mar, no Museu do Oceano, no Rio de Janeiro. Essa exposição esteve no Catavento, fora tantos outros assuntos em que ele foi tratado por esse autor. E o Carvalho, ele, além de ser conferencista também da COP, de várias conferências do clima mundiais, palestrante, ele trouxe a importância dessa temática. Ao mesmo tempo, nós temos o outro autor, que é o Eduardo Quintanilha, que é um especialista na área pedagógica. Então, nós alinhamos o rigor acadêmico, certo? O rigor científico, com a noção pedagógica, de como que você iria trazer e reunir esses dois assuntos. Eu gosto muito de contar uma história do meu filho. Eu tenho um filho de 8 anos, que ele chama Caio. E o Caio, ele estava com 6 anos, essa história que eu vou contar, quando ele tinha 6 anos, ele estava falando sobre essa questão ambiental. E um dia nós estávamos andando na rua e, de repente, o meu filho pula no meio de um jardim, pega um saco de lixo. E nós estávamos na época da pandemia. Minha mãe, que estava ao lado, gritou: menino, tá sujo, isso é lixo. E o Caio parou, olhou e falou assim: mas vovó, olha isso aqui. Se chover, vai cair no bueiro. Quando cair no bueiro, ele vai ser levado até o rio. Quando chegar no rio, vai cair no mar. E uma tartaruga pode comer aquele saquinho e morrer. Então, é essa consciência. Então, quando nós falamos do rigor científico, ele precisa estar alinhado ao rigor pedagógico. E como que esses estudantes vão compreender, isso é um fator muito importante para nós. Então, entender como que esse estudante vai compreender esses rigores, esse rigor científico, mas pedagogicamente. Então, isso é uma preocupação que esse material tem, uma preocupação que a editora tem com todos os nossos assuntos. E quando vocês têm essas preocupações com evidência científica, com qualidade do conteúdo e a linguagem, né, para ser adequada a esse público-alvo, quais são os interesses que vocês visam despertar nessas crianças que vão ler o livro Oceano? Olha, o nosso mundo, já até pelo rigor científico que nós estamos falando, a nossa realidade, o que nós estamos tratando nesse material, eu tenho que contar uma coisa muito triste. Nós não conseguimos mais recuar os nossos problemas com o clima. Então, o que já foi agredido já aconteceu, certo? O que nós podemos fazer a partir de agora é estancar, é parar, certo? É não deixar com que isso aconteça, com que piore o nosso futuro. Então, quando nós falamos em trabalhar com os estudantes, é exatamente isso.
é para que nós possamos parar os nossos desafios, parar os problemas que já existem, porque recuperar já não tem mais como. Então, isso é um estudo que a ONU já aponta, que a nossa Base Nacional Comum Curricular já aponta, e é uma preocupação que tem que ser levada para essa geração, para as próximas gerações. Então, eu acredito que esse é o nosso ponto fundamental ao se trabalhar esses materiais junto aos nossos estudantes. Milena, quais são os demais livros, além do Oceano, que compõem a coleção Educação Climática? Olha, além dos oceanos, nós trabalhamos desde a alimentação, desde as estações, para que possam ser conversados sobre esses materiais. Há um assunto que eu acho muito presente, que é a biodiversidade, a transição energética, certo? E principalmente a saúde climática. Se vocês entrarem, nós temos um blog dentro do site, que nós sempre passamos informações, mas o próprio MEC, ele lançou cuidados que se tem que ter com a saúde climática durante esta semana. Então, você vê o quanto isso é importante. É nós falarmos dessas temáticas, e esse material ele está muito próximo. Um cuidado que nós temos quando nós falamos em educação climática dentro da sala de aula é você saber qual a metodologia que nós estamos utilizando, qual é a metodologia que é utilizada. E essa metodologia que nós utilizamos hoje, ela é uma metodologia que é baseada em projetos. O que é a metodologia baseada em projetos? É aquela em que você quer trazer resultados, fazer com que o estudante pense, fazer com que ele entenda, que ele tenha uma consciência crítica, que ele seja protagonista e que ele possa aprender fazendo. Então, essa é uma dica muito gostosa, certo? Para que a gente possa aplicar esse material. E ainda no âmbito das dicas, Milena, quais são, para os professores que trabalham o conteúdo desses livros em sala de aula, as principais orientações, principais dicas para extrair o máximo possível desse livro e ser um bom material, bom complemento didático em sala de aula? Permitir a vivenciar esse material, certo? Quando um professor for trabalhar essa temática com a educação climática com a turma do Pererê ou tentando abordar isso de forma individual, é importante que ele tenha, principalmente, saber aonde estão os conteúdos, trazer ludicidade. Por isso que a turma do Pererê ela é tão importante. Trazer essa riqueza cultural que nós estamos falando, permitir com que o estudante tenha visão crítica e fazer com que ele responda às perguntas e vivencie as atividades. E, claro, buscar dentro da Base Nacional Comum Curricular os critérios em que eles estão apontando para que esta temática, que ela é uma temática importante, é uma temática que está dentro dos currículos, que eles possam estar sendo aplicados pelos professores. Então, um material com segurança, com conteúdo seguro, com projetos bem estabelecidos, com metodologias bem estabelecidas. Então, isso é essencial para que um professor possa ter um resultado na sala de aula e para que o nosso país tenha resultado com um material como esse. E até que ponto, de fato, é importante e efetivo educar as crianças sobre mudanças climáticas? Olha, essa é uma pergunta maravilhosa, porque eu contei a história do Caio, né? É isso que nós queremos. O que nós queremos? Eu vou até fazer uma brincadeira aqui. O que eu quero é que daqui a alguns anos nenhum estudante precise de um material como esse. Que estes conceitos eles estejam arraigados dentro da nossa cultura. Que nós estejamos à frente de um tempo em que falar em plástico, falar em cuidado, em que nós possamos entrar numa praia, pisar numa areia, pisar no chão e não ter um lixo no chão, porque nós sabemos a consequência do que isso pode dar junto com o nosso meio ambiente, junto com todos os desafios que estão acontecendo. Então, é essa consciência. É isso que é importante para o nosso futuro, é importante para o futuro dos nossos estudantes, mas é importante para o nosso mundo. Não existe terra A, B, não existe planeta fora. Só existe o nosso planeta dentro. Não se joga lixo fora. Como é que você vai jogar lixo fora
se nós estamos dentro do planeta e é o planeta que precisa. Então, nós precisamos ressignificar cada conteúdo, cada resíduo, cada desafio, e isso só vai acontecer se nós tivermos consciência ambiental, consciência socioambiental e uma consciência de uma educação climática. Você bem trouxe, Milena, que os danos ao meio ambiente que já aconteceram, não tem mais como reverter, mas tem como mudar o presente, mudar o futuro. E esse futuro passa justamente por essa nova geração consciente sobre como cuidar do meio ambiente, né? Com certeza. Pensa, como que nós já evoluímos? Eu quero que cada criança, cada estudante, cada jovem, mas também cada adulto, viu? Porque quando você tem uma criança de 6, 8, 10 anos que chega para um pai e fala: pai, você não pode jogar o lixo no chão. Pai, esse cigarro aqui, ou esse resto de cigarro, essa bituca, ela tem que ser jogada dentro do lixo, ou nem fumar, para que não se crie esse tipo de resíduo. Então, quando você tem uma educação, essas famílias elas vão ter um resultado muito maior. O envolvimento da família é um ponto muito importante. E isso é uma coisa que eu nem cheguei a falar do material, que essa coleção ela traz o material para que a família, para que a comunidade, ela possa se envolver junto com o seu estudante, junto com o seu aluno, desenvolvendo inclusive projetos que nós propomos para que eles possam fazer em sua casa. Então, isso é consciência. E é assim que nós vamos mudar a realidade que nós temos hoje. Milena, com o livro Oceano e os demais livros da coleção, né, de educação climática, como foi feita a distribuição? Abrangeu quais escolas? Ótimo. Eu vou contar, mas antes eu queria te dar um dado, que é muito bacana saber. Nós temos 47 milhões de estudantes hoje no Brasil. Destes 47 milhões de estudantes no Brasil, 9 milhões estão na rede da iniciativa privada e o restante estão na rede pública. Então, quando nós vamos falar em mudança significativa, nós precisamos envolver as duas áreas. Mas aonde nós temos a maior quantidade de estudantes estão na rede pública. A inteligência educacional hoje, ela já tem um atendimento, já impactamos mais de 3 milhões de pessoas, foram impactadas com vários projetos nossos. E o projeto Educação Climática, com a turma do Pererê, ela é muito recente. Mesmo sendo recente, nós somos indicados, nós fomos referendados pela CAPES do Governo Federal, pela SOS Mata Atlântica, pelo Instituto do Al Gore, por cientista importante como Paulo Artacho, na USP, com a UFRJ. Então, são referências que são muito importantes para nós. E esse material, ele mesmo sendo muito recente, ele já impactou mais de 200 mil pessoas. Então, isso é uma coisa muito interessante nós pensarmos, né? Mas a nossa meta é atingirmos os 47 milhões de estudantes hoje no Brasil. E essa busca pela distribuição, ela é proativa ou é uma demanda que chega até vocês de querer adquirir essas obras e como que elas podem ser levadas para compor um plano educacional, né, um projeto de ensino de uma determinada escola? Olha, nós temos várias formas. Nós temos, sim, muitos gestores, principalmente, que nos procuram para poder entender um pouco mais como que você trabalha a educação climática. Tem um dado legal, um dado muito importante para poder falar sobre por que esses gestores também estão buscando. Os gestores, quando eu falo da área pública, de redes da área pública, eles nos buscam porque esse material, além de estar dentro dos critérios em que o MEC aponta como um dos principais critérios para poder ser utilizados na educação de tempo integral, o que possibilita um aumento de recurso também, além de toda a consciência e importância do assunto, nós também buscamos passar muita informação sobre esse assunto e divulgar o máximo possível. Mas precisamos contar com pessoas igual você, Moura, porque esse material, ele precisa ser divulgado por redes e por institutos de informação que trazem informação séria, informação consistente, que permita com que as famílias também questionem as escolas, questionem e perguntem. Este material, eles estão sendo trabalhados na nossa rede, então nós precisamos contar com a comunidade, nós precisamos contar com bons gestores, nós precisamos contar com as famílias e nós precisamos contar com pessoas igual você, Moura,
que possa trazer essa informação, que possa trazer essa oportunidade desse assunto para os nossos estudantes. Milena, quais são os próximos passos da editora Inteligência Educacional? Olha, os nossos próximos passos é continuar fazendo cada vez mais materiais em que tragam esse assunto e tragam informações socioemocionais, informações socioambientais e que a gente possa contribuir com a sociedade. Mas mais do que os passos, o que nós queremos? Eu falei isso no meio da entrevista e eu vou repetir. O que eu quero é que este material ele não seja mais necessário. É essa a nossa meta. A nossa meta é que este material ele seja uma realidade. Ele seja uma realidade dentro da cultura organizacional de uma escola, dentro da cultura organizacional de empresas, dentro das nossas comunidades. Então, os nossos próximos passos é trazer, é informar cada vez mais e que aqui, alguns anos, esse não seja uma temática que a gente precise trabalhar dentro da educação. Milena, muito obrigado por sua participação neste, que é o episódio 32 do SensoCast. Algo mais que você gostaria de acrescentar? Olha, agradecer muito e pedir para que você continue trabalhando essas informações dessa temática. A inteligência educacional, ela é uma editora que está aberta. Convido também todo mundo a entrar no site, tem blog, informações, revistas, que são materiais que estão disponíveis para qualquer pessoa conhecer mais. Então, faça esse convite, www.inteligenciaedu.com.br e conheça aqui todas essas informações que nós conseguimos ceder para vocês. E assim encerramos o episódio 32 do SensoCast. Nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site, sensocomunicação, sem cedilha e sem tio.com.br. Nós, da Senso Consultoria de Comunicação, tendo como parceiro o Estúdio Banca Podcast, produzimos podcasts e videocasts de diferentes temas das áreas de saúde, ciência e educação. Se interessou em produzir o seu podcast conosco? Envie uma mensagem para contato@sensocomunicação.com.br e não se esqueça de ouvir os episódios anteriores e seguir nossos perfis nas mídias sociais. O SensoCast está nas principais plataformas de podcast, todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.